Olá, pessoal! Na videoaula de hoje falaremos sobre um tipo de tabela e dois parâmetros muito interessantes do Revit que nos permite reunir elementos por ambientes para fins de orçamentação. As famílias que contêm esses dois parâmetros especiais são aquelas cujos elementos podem ser hospedados, como por exemplo, portas e janelas, componentes de gabinete, mobiliários e peças hidrossanitárias. Inicialmente, falaremos sobre o parâmetro ponto de cálculo do ambiente. Neste nosso pequeno exemplo, temos dois lavabos que se diferenciam pelas portas e pela utilização de uma bancada. Para agilizar o nosso trabalho, eu já deixei esta tabela especial pronta, a qual chamei de pré-orçamento elementos por ambiente. Que tipo de tabela é esta? Trata-se de uma tabela de múltiplas categorias, a qual, assim como todas as tabelas das famílias mencionadas, disponibilizam campos também de ambientes, da onde nós podemos retirar o parâmetro ambiente nome. No caso da minha tabela, quanto à classificação e agrupamento, só para ficar de exemplo aí para vocês, inicio pelo nome do ambiente, seguido por família e tipo, e na formatação apenas alterei as labels de cada um dos parâmetros que eu selecionei. Em relação às informações, observem que tanto o conjunto de bancada quanto a porta de madeira que pertencem ao lavabo 2 não estão sendo relacionadas no seu devido ambiente. O que acontece exatamente por problemas com o parâmetro ponto de cálculo do ambiente. Vamos começar resolvendo a questão da bancada. Com a mesma selecionada em alguma vista, vamos editar esta família. Observem o parâmetro mencionado na relação de outros na paleta de propriedades. O mesmo está desmarcado. Uma vez ativado este parâmetro, observem este pequeno ponto que se encontra próximo à borda desta bancada. Vamos abrir o nível de referência. Observem ali o mesmo pontinho. Na vista 3D, é mais fácil de manipularmos este elemento. Clicando sobre o mesmo, encontraremos a indicação dos eixos, os quais podem ser movidos livremente, bastando posicionar o cursor sobre eles. Neste caso, apenas o fato de termos ativado o parâmetro ponto de cálculo do ambiente já irá resolver a nossa tabela. Porém, em algumas situações, você encontrará este parâmetro marcado, mas com este ponto fora do ambiente ao qual este elemento poderá estar hospedado, no caso aqui, além da parede. Vou clicar em carregar no projeto, substituir a versão existente. Observe que nada acontece. Por quê? Porque eu afastei o ponto de cálculo do ambiente para fora da região que pode ser identificada pelo mesmo. Vou selecionar novamente e vou trazer aqui, por exemplo, para cima da bancada ou então até para a própria área do ambiente. O que importa é que o Revit entenda qual é o lado interno para este elemento. Novamente, vou carregar no projeto, substituir a versão existente e ali está a nossa bancada, foi corretamente alocada no ambiente lavabo 2. Em relação à porta, vamos encontrar um probleminha um pouco chato. Uma vez selecionada na vista, vou editar a família desta porta para ver o que está acontecendo. Ativando ponto de cálculo do ambiente, na vista de referência, nós poderemos ver
que, ok, o mesmo está corretamente posicionado. E diferentemente da bancada, no caso das portas e janelas, nós encontraremos dois eixos, de para. No centro, este pequeno cursor nos permite inverter o de para. Podemos também movimentar, como fizemos no exemplo anterior. Porém, quando carregamos essa alteração no projeto, aqui no nosso arquivo da aula 4, observem que mesmo substituindo a versão, nada aconteceu. A nossa porta continua sem identificar o seu ambiente. Fazendo alguns testes, quando eu inverto esta porta, a mesma é corretamente alocada. Por quê? A família foi modelada do jeito errado. Se nós abrirmos a porta, que é uma porta comum do Revit, família pré-carregada, e editarmos a mesma, veremos na vista de planta de referência, piso do chão, que a abertura, o ângulo de abertura, se dá para o lado externo da porta. Enquanto que nesta minha primeira família, tudo está acontecendo para o lado interno. E o Revit não está entendendo. Observem aqui que o corte de abertura é feito na parte interna. Da mesma forma que acontece nesta família de porta original. Ao ativarmos o ponto de cálculo do ambiente desta família, observem que está posicionada exatamente como estava a do outro modelo. O que isso nos indica? O elemento deve ser modelado para o exterior e não para o interior. Neste caso, pessoal, eu não encontrei nenhuma outra solução a não ser reconstruir a família da porta. Então, fica este alerta. Cuidado com as famílias que vocês pegam aí na internet. Sempre verifiquem as mesmas, ok? Solução, neste nosso pequeno exemplo, eu simplesmente vou trocar aqui o tipo de porta para o mesmo que eu estou utilizando no lavabo 1. E agora sim, a minha tabela do lavabo 2 está correta. Vamos fazer o teste da inversão da porta com esta família original? Olha lá. Se eu inverto, ela sai do ambiente, certo? Agora falaremos sobre o parâmetro compartilhamento dessas famílias. Observem que a nossa bancada do lavabo 2 contém uma família alinhada com esta cuba de semi-encaixe, a qual não aparece relacionada na nossa listagem. E isso acontece porque a família desta cuba não está sendo compartilhada com a família da nossa bancada. Então, para resolver, basta acessar a família da bancada para podermos editar a família da cuba. Observem aqui no navegador de projetos a existência da mesma no ramal das famílias, indicando que se trata de uma família alinhada. Uma vez selecionada, editar família, tudo o que precisamos fazer neste caso é marcar o parâmetro compartilhado. E agora, atenção! Primeiro, nós precisamos carregar a cuba de volta para a sua família, que é o conjunto de bancada. Substituir a versão existente e agora sim nós podemos recarregar esta nossa família de bancada no nosso arquivo de projeto da aula 4. Substituir a versão existente. E ali está, no lavabo 2, a indicação do lavatório de semi-encaixe. Bem bacana, né, pessoal? Se você gostou da videoaula, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha com seus colegas.
Caso tenha alguma dúvida, basta deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês assim que possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.